esperar o pessoal entrar. Se alguém não entrar, vou fazer esse vídeo e deixar salvo como vídeo informativo. Eu ia fazer um vídeo, mas resolvi fazer ao vivo para alguém participar, se alguém participar, né? Oi, Andressa. Se alguém mais entrar, esperar mais um pouquinho, o pessoal entrando. Esse vídeo, essa live, né, que eu tô abrindo pra conversar um pouco com vocês, na verdade, passar informação, né? Como tem alguns amigos que moram longe, foram embora, como a Andressa, né? Tem gente que me conhece desde criança, conhece os meus pais, ficou sabendo de longe, né? Da doença, do tratamento, e estão perguntando, né? Para não ficar informações no ar, no ao vento, então vou contar para vocês um pouquinho, né, do que tá acontecendo, como que tá ocorrendo o tratamento. Vou esperar mais um pouquinho, pessoal, entrar. E aí, gente? Espero que esteja tudo bem com vocês. Está tudo bem comigo também, graças a Deus. Apesar dos apesares, né? Estamos aí com saúde, graças a Deus, lutando. Com fé sempre, né? No Senhor, que tudo vai dar certo. Então eu vou contar um pouquinho. E conforme o pessoal vai entrando, a gente vai informando, tá? Caso ninguém entre, porque é um horário bem complicado, né? A maioria tá trabalhando. Então, depois vai ficar salvo pro pessoal ver. Primeiramente, quero começar esse vídeo com um versículo que tem me acompanhado desde pequena e que cada vez mais se faz mais plausível, mais firme, mais presente na minha vida, que é o Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. E desde que os meus pais faleceram, essa verdade tem entrado dentro do meu coração de uma forma tão grande. E cada vez mais eu tenho alegria de poder compartilhar essa verdade com as pessoas. Bom, muitos não sabem como tudo isso começou, pegou informação apenas ali escrito que eu coloquei no Instagram, no Facebook, mas não sabe exatamente o que eu tenho, o que tá acontecendo. Aí fica com medo de perguntar, né? Às vezes chega para alguém da minha família, aí fica com medo de perguntar, às vezes até para mim, né? Então, assim, gente, eu não tenho vergonha de responder, não tenho vergonha de falar sobre o assunto. Eu acho até interessante a gente se comunicar sobre isso, porque não é sobre tabu, sabe? A gente tem que falar sobre isso, porque o diagnóstico precoce de qualquer doença, né? Seja no câncer de mama, seja no câncer de útero, de intestino, de próstata, o câncer diagnosticado de maneira precoce, ele tem aí, hoje em dia, com a tecnologia, que a gente tem 100% de cura. Bom, infelizmente não foi muito o meu caso, eu não descobri ele bem no começo, né? Mas, graças a Deus, consegui ainda descobrir ele perto ali no seu estágio, não tão inicial, mas também não estava tão avançado. Comecei a sentir algumas dores abdominais muito fortes, né? Dor na lombar, muito cansaço, fadiga, muito sono, né? Até então eu tava passando por um processo bem crítico. O médico achou que poderia ser um início de depressão, mas até então ficou por gastrite nervosa, pelos sintomas gástricos que eu estava tendo, né? Vômito, dor de barriga, não conseguia me alimentar com alimentos muito ácidos, né? Tratei ali no ano de dezembro de 2018 como gastrite. Isso foi até junho, mais ou menos, de 2019. Só tratei com alguns remédios naturais e omeprazol.
Não fiz nenhum tipo de exame, não foi pedido na época, o médico não pediu, disse que era apenas uma gastrite, mas não fiz exame nenhum. Ficou por isso mesmo. Passou 2019, chegou 2020, chegou a pandemia e eu tinha dores muito fortes de cabeça, dor no corpo. Até então, fui várias vezes pro UPA com sintomas, né? E eles falavam que era sintomas de Covid. A princípio era mesmo, né? O cansaço, dor no corpo, fadiga, falta de ar. Então, realmente foi uma questão ali de... eram bem parecidos em sintomas. Fiz vários testes, né? Não deu coronavírus. E ficou por isso mesmo, vim para casa. Não tinha como ser diagnosticado, não tinha como mandar para frente. A gente estava num período bem crítico da pandemia, né? Nas UPAs, nos hospitais, então não tinha como fazer exame. E eu não tinha condições também de fazer um exame precoce, né? E eu jamais imaginaria que também seria um câncer. Então eu não procurei ajuda. Fui aguentando a dor ali, a dor de cabeça. Era mais forte naquele momento. E a dor na nuca, o cansaço. E no começo de 2019, em janeiro, eu perdi meu pai. Então, a questão emocional também pesou bastante, né? Para se agravar os sintomas. Em agosto de 2020, eu perdi minha mãe para o Covid-19. E nesse meio tempo, eu também peguei Covid-19. E os sintomas, eles aceleraram. Só o Covid, ele acelerou o processo do câncer. Mesmo assim, eu não sabia. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu passei muito mal, achei que era só Covid. Depois procurei o médico falou que era sintomas de Covid. E assim foi passando o tempo e eu a cada vez piorando. Muita dor abdominal, muita dor na lombar, muita dor de cabeça. Sintomas gástricos, né, tipo refluxo, dor para evacuar, dor para urinar, sentia muita dor para dormir de uma posição e outra, até dores nos olhos, né, com a cabeça, achei que era visão, achei que era um monte de coisa. E fui adiando, 2021, fui tomando alguns remédios por conta própria, né? Até que eu procurei o médico novamente, né? Eu tava ganhando muito peso, de um ano pro outro eu ganhei muito peso. Cheguei a engordar quase 15 quilos. E procurei o médico, né? Com os sintomas, dizendo a ele. E ele disse que era todos sintomas de Covid-19. Novamente. E sem nenhum diagnóstico. Não pediu médico, não pediu exame médico nenhum. Apenas disse que era efeitos do coronavírus. E eu continuei por isso mesmo. Até que no começo desse ano, de 2022, em janeiro, eu passei muito mal e parei no UPA. Tomei medicação, voltei para casa. Uma semana depois, novamente. Isso, meu intestino já estava sendo obstruído. Eu quase que morri dentro de casa. No sábado, né? No dia 12 de fevereiro, eu fui pro hospital. Na verdade, eu fui pro UPA e de lá fui encaminhado pro hospital aqui de Curitiba, do Hospital de Clínicas, o HC. E graças a Deus, lá eles correram comigo e descobriram, né, que era um tumor. E esse tumor já estava grande, tinha que ser operado imediatamente. E ele estava obstruindo meu intestino. Por pouco eu não perdo meu intestino. Com a graça de Deus, né, fiz a cirurgia com a retirada ali daquele excesso, né, de resíduos que estava no meu intestino por ele ter trancado ali por muito tempo, né, que eu não estava evacuando, tudo que eu comia eu botava para fora. E com a graça de Deus, né, tudo ocorreu bem na cirurgia, foi um sucesso. Fiz diretamente com uma equipe de proctologistas, especialistas, né, naquele momento ali do intestino. E foi uma bênção, uma vitória, ali sair com vida, né, que era muito arriscado, a cirurgia, tudo, mas graças a Deus saí com vida. Saindo ali daquele episódio, né, com vida, eu tinha mais um desafio pela frente. Eles achavam que era um câncer de intestino comum, né? Acharam estranho, né, pela minha idade, né, de uma pessoa nova ter um câncer de intestino, mas
protocolo, né, seguir adiante. A princípio era isso. Eles me disseram, vai para casa, descansa um pouquinho da cirurgia, porque foi bem difícil. E logo você volta daí com o resultado da biópsia pra gente começar o tratamento. Sendo um câncer normal, entre aspas, né? Se é que existe isso. Eu poderia descansar um pouquinho até começar, porque ele não ia evoluir tanto, né? De um dia pro outro, de uma semana para outra, de um mês pro outro. Só que, quando saiu a biópsia, eles identificaram que era um linfoma não Hodgkin, maligno e agressivo. Aí, então, começou toda a correria, com os exames urgentes para me fazer, para mim já começar a fazer a quimioterapia. Porque esse linfoma, ele é agressivo, né? E ele não poderia esperar de um mês para o outro, né? Porque ele podia agravar, crescer e tudo mais. Então, eu fiquei apenas 2 meses descansando. Em abril, eu já comecei o tratamento. Antes de eu começar o tratamento, eu fiz um exame, né? O PET-CT, que é um exame geral para você ver, né? Aonde tiver o câncer no seu corpo, ele detecta. É um DISCAM. E ele detectou ali, perto do intestino, onde foi feito mesmo a cirurgia, uma massa. Mas ele não detectou que estava em movimento e nem que tinha aumento metabólico. Então, isso nos deu uma boa notícia, né? Isso foi de grande valia, porque até então a gente só estava na oração e na fé no Senhor Jesus que não ia dar em nada. E realmente não apareceu, né? Naquele exame não apareceu. Então eu pude respirar, né? Pude sair da linha de risco do hospital, pude me tranquilizar, fazer o tratamento tranquilo. O tratamento, ele realmente é agressivo, né? Eu fiz o E-Shock, o E-Shop, na verdade, né? A gente fala da bandeira vermelha, né? Aquele bem agressivo. Não foi fácil, fiz a princípio. Eram 6 ciclos e eu entrava no estado de remissão para depois a cura. Todo câncer tem um processo de remissão e depois tem a cura. A remissão, aquele período dos 5 anos que você tem para ver se o câncer volta ou não. Só depois de 5 anos você tem então uma alta, né? Eu ia entrar nesse estado de remissão, então, após esses 6 ciclos que eu fiz. Eu fiz o primeiro, segundo e terceiro ciclo, estava indo tudo bem, sem sintomas maiores, né? Eu estava só tendo sintomas comuns, né, de quimioterapia. Tipo, meu cabelo caiu, enjoo, tontura, fraqueza. Cheguei a vomitar bem pouco, não cheguei a vomitar muito. Não tive perda de peso, nem ganho de peso. Foi tranquilo. A partir da terceira para a quarta, o meu corpo começou a se debilitar mais. Mas ainda até então, nenhum risco iminente. Na quarta quimioterapia para a quinta, eu comecei a ter muita dor de cabeça. Novamente, muita dor de cabeça muito forte. Oi, Fer. Ai, Deus abençoe. Então, ali eu tive que voltar para o hospital para ver o que era, porque eu tive perda de visão. Ficou muito turva, tontura, enjoo, muito mal. Aí eu fiz alguns exames, fiz a punção lombar, que eu ainda não tinha feito. E aí saiu que eu estava com trombose na veia, na maior veia do cérebro, aquela que liga no coração. Gente, eu tô explicando conforme eu entendi, tá bom? Eu não entendo nada de termos técnicos, então eu tô explicando conforme eu escutei dos médicos. Se alguém aí é da área da saúde, quiser me corrigir, fique à vontade, tá bom? Então, tem um nome para isso, eu não sei exatamente se é seio esquerdo central, seio direito central. Sei que é na cabeça, né? É num vaso sanguíneo. O câncer, ele acabou gerando essa trombose. O médico disse que é típico de linfoma gerar trombose.
tava em risco isso acontecer, e aconteceu. Graças a Deus a gente pegou ela no início, né? Foi bem no comecinho. Então já comecei a tratar, fiquei 10 dias internada. Aí comecei a tratar a trombose, graças a Deus, ali no comecinho. Tô fazendo medicação dela. E o médico disse que apenas com a medicação que eu tô fazendo será o suficiente para eliminar ela. Então é 1 ano de tratamento com medicação, com um anticoagulante, né? Para eliminar ela. Aí ficou tudo certo, tudo bem, fiz a 5ª quimioterapia. Aí na 5ª eu fiquei meio debilitada, tive que fazer reposição de algumas vitaminas. E quase que eu não tinha força suficiente para fazer a 6ª. Né? Fiz alguns testes e para a glória de Senhor Jesus, deu certo, eu fiz a 6ª quimioterapia. Vibrei, né? Falei, ufa, minha última quimioterapia, né? Glória a Deus. Confiante. Até porque o meu corpo começou, depois que eu comecei a fazer reposição de vitaminas, e especialmente a B12, meu corpo começou a melhorar, né, as fraquezas, algumas coisas comuns eu voltei a fazer, né, que eu não fazia, eu voltei a fazer, graças a Deus, né, a tomar banho sozinha, a andar pela rua sozinha, sem apoio, né, fazer algumas coisas independentes que eu já estava com saudade de fazer, graças a Deus eu comecei a voltar a fazer. Claro, não é exatamente como eu fazia antes, né? Tipo, voltar a uma vida normal que seja, mas com todo o cuidado possível. E agora, depois de cada final de ciclo, a gente faz, né, o exame novamente para ver como que ficou. Eu fiz novamente o PET-CT, o exame geral, né, com scan, que vê novamente o corpo inteiro para ver se deu certo a quimioterapia ou não. E infelizmente reincindiu, né? Ele saiu do intestino um pouco e acabou aparecendo pouquinho, mas apareceu nas paredes do estômago agora. 13 milímetros, pouca coisa. E ele apareceu com atividade no corpo, né, no resultado, ali, na conclusão do diagnóstico, e com aumento pequeno, mas aumento de metabolismo. Isso significa que a atividade do câncer voltou. Isso quer dizer que ele está em atividade no meu corpo, né? Aí, então, agora tenho que continuar o tratamento. Só que agora vai ser diferente, eu não vou fazer mais aqueles ciclos que eu fazia, a cada 20 dias que eu fazia, né? Agora eu vou fazer 3 dias seguidos, acho que 2 ou 3 ciclos. Eu ainda não sei bem, que eu ainda tenho que conversar semana que vem, né, com a equipe do hematologista, para ver se é isso mesmo, se é 2 ou 3 ciclos que eu ainda tenho que fazer. Depois dessa quimioterapia intensiva que eu vou fazer, que são 3 dias seguidos e toda semana. Não sei se é 2 ou 3 vezes ou 4. Não lembro. Eu vou informar daí semana que vem. E depois dessa quimioterapia intensiva, eu vou fazer tipo um backup das minhas células tronco. Eles vão retirar algumas células que não foram atingidas pelo câncer, eles vão tirar as células troncos ali. E daí, vão congelar, né? Vão guardar essas células. Aí eu vou fazer uma quimioterapia bem mais forte, que é aquela que vai matar todas as minhas células, inclusive as células tronco. Depois disso, né? Depois de feito de tudo isso, ali vai ser mortas as células boas, células ruins, né? E células cancerígenas. Depois disso, eles retornam com as minhas próprias células e devolvem o meu corpo na corrente sanguínea. Graças a Deus não vai ser preciso doador, né? Esse transplante vai ser meu mesmo. As minhas próprias células vão ser retiradas e depois colocadas, né? E aí se faz novamente o processo para saber se deu certo ou não. Primeiro é o segundo tópico. Fiz a primeira, esses são os processos de tratamento, de cura, né, de linfoma. O linfoma, apesar dele ser agressivo,
o que eu estou, ele recebe bem quimioterapia, né? Então, só nesse caso que eu vou ter que fazer o transplante, porque ele tá muito pequeno, ele foi muito pouquinho, como que eu posso explicar? Ele se infiltrou entre as gordurinhas, sabe? Eu não sei explicar em termos técnicos aqui, mas leucemia, no caso, dá no sangue. E linfoma dá nos linfonodos, né? Tem aquela veinha ali que filtra as impurezas, bactérias. Então, eu não tenho, por exemplo, esse filtro. Quem tem problema, quem tem câncer de linfoma tá imune. Não tá imune, entendeu? Não tem imunidade. Ele ataca as células de defesa do meu corpo. Então, qualquer probleminha, essas coisas eu posso, tenho risco de pegar. Mais uma vez, graças a Deus, né? Que por isso que Deus tem me guardado, me livrado, que eu não cheguei a pegar nenhuma infecção. Cheguei a ficar no hospital por um bom tempo, não peguei nenhuma infecção. Não peguei Covid-19, com várias pessoas perto de mim, inclusive no hospital. E não peguei novamente, Deus cuidando ali da minha imunidade. Então é isso, pessoal. Tô fazendo, vou continuar, né? Contando com a ajuda, a oração e o pensamento positivo de vocês. Aí, tratamento continua. Então, se caso não der certo, né? Esse transplante de medula para mim mesmo, aí talvez eu precise de doador. Mais uma coisa que eu queria falar com vocês, eu vim fazer esse vídeo ao vivo, chamar a atenção de vocês para isso, não só para vocês ficarem sabendo sobre o meu caso e tal, para dar conforto para vocês, né, que eu sei que tem muita gente que fica preocupado, que é novo para minha família, para os nossos amigos aqui perto, é novo tudo isso, e é novo para mim também. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para a doação de sangue e para a doação de medula óssea. Eu sempre trabalhei com isso, sempre informei as pessoas, sempre fiz parte disso, né? Nunca tive, total disponibilidade para ir doar, porque eu sempre tive uma enfermidade ou outra, né? Lutei com alguma coisa ou outra que me impossibilitava de ser doadora. Mas eu sempre tive essa causa na minha mente, né? Sempre falei com a família, com os amigos sobre isso. Então eu chamo a atenção de você que pode, né? Que tem a saúde aí firme e forte. Vá no hospital de clínicas, né? Tem o evangélico, tem o trabalhador também. Não precisa ser só no hospital de clínica, pode ser no trabalhador, no Hemobanco. Se você não sabe como liga, conversa, né? A gente marca uma caravana aí, vai todo mundo lá. Mas seja doador de sangue, seja doador de medula óssea, principalmente de medula óssea, que é onde mais falta, sabe, doador. Eu posso ser que eu não precise, mas tem outras pessoas que precisam. E é uma coisa que está em falta, principalmente depois da pandemia. Muita gente deixou de doar sangue e muita gente deixou de doar medula. E você pode salvar várias pessoas doando sangue e doando medula óssea. Eu sei que é um pouco complicado, constrangedor e também até dolorido, mas eu falo para você, é uma dor que passa, né? Eu fiz a punção lombar, já fiz a retirada de um líquido da medula, eu sei que dói. Só que para quem tá doente, é uma esperança, né? Para quem tá lutando todos os dias para viver, quando a gente recebe a notícia, né, que tem disponível, se caso você precise estar disponível para você, você fica muito mais tranquilo, você dorme mais tranquilo. Agora, se você vai para um tratamento desse, um processo desse, e você não tem disponibilidade de doador, tem, mas é pouco, pode não dar certo, tem casos de rejeição, então fica muito mais complicado, né? A passar pelo processo da doença já é difícil. As quimioterapias são difíceis de passar, o processo todo de quimioterápico é difícil. Então, mais esse processo de você ter que esperar de alguém a doação do sangue, a doação de medula. Graças a Deus eu não precisei de sangue, né? Quando eu estava quase ali no finalzinho, que eu estava
bem mais fraquinha, aí eu parei de fazer. Deu certo, consegui aguentar até a última sessão. Mas foi por pouco, né, que eu não precisei de doação de sangue, não precisei, né, de mais coisas. Graças a Deus já tô repondo as vitaminas que perdi e creio na vitória, creio na cura, não importa de que forma ela veio. Se ela vai vir direta ou indiretamente, se Deus vai usar a medicina, vai usar a quimioterapia ou vai usar de milagre. Eu acredito que a cura virá, independente de como. E eu quero agradecer vocês que estiveram até aqui comigo. Vou deixar salvo para as pessoas acompanharem. Você que está passando também por um problema ou por uma dificuldade, seja ela qual for, não desista. Deus está com você, Ele te conhece, Ele sabe da tua luta. Você tem um propósito, tenha certeza disso, que o que você está passando é por um propósito bem maior. Amém? Então, obrigada, gente. Beijo. Fica com Deus. Até. Você desligou esse trem. Acredita, gente, eu não sei desligar. Nunca fiz isso? Agora foi. Não. Não sei desligar. Oi, Clarice. Desligou. Gente, me ajuda. Como é que eu faço pra desligar esse trem? Obrigada, Andressa. Deus abençoe você também. Obrigada, Fer. Deus abençoe, Fran. Amém, irmã Clarice. Obrigada, Tati, querida. Eu não sei desligar esse negócio. Como é que pode? Alguém me ajuda? Como é que eu desligo? Ah, agora sim.